Olá, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Sejam todos bem-vindos ao Rede TV News. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a inclusão de Jair Bolsonaro no inquérito que apura os atos antidemocráticos em Brasília. Governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, presta depoimento, diz que recebeu informações erradas e que não foi conivente com os criminosos. E você vai ver também. O governo promete pedir a extradição do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, caso ele não se entregue até segunda-feira. Ele foi para os Estados Unidos. Itamaraty faz alerta para que brasileiros evitem viagens ao Peru. O país enfrenta protestos violentos com quase 50 mortes. Hoje é sexta-feira 13. Você vai conhecer histórias que tornam Recife uma das cidades mais mal assombradas do Brasil. A gente caminhando pelas ruas e avenidas das grandes cidades aqui do Brasil, é muito comum encontrar catadores de resíduos recicláveis. Esse é um trabalho que garante o sustento de muitas famílias de baixa renda, movimenta a economia e ajuda o meio ambiente. Há mais de 20 anos, o pernambucano Manuel Silva levanta cedinho para encarar as ruas e avenidas da maior metrópole da América Latina em busca de material reciclável. Meu dia a dia começa com o celular despertando, 15 para as 4 da manhã. É um tormento quando ele começa a gritar no ouvido. Meio-dia, 1 hora, eu estou quase parando. O sustento da família vem dessa coleta. Tudo que pode ser reaproveitado é levado para uma cooperativa e vendido. Vou embora com meu dinheirinho, compro minha mistura todo dia, graças a Deus. De muito suor, mas é bom. Gilmar ficou desempregado na pandemia, mas foi aqui, nesta cooperativa, a primeira do país, que recebeu um convite para voltar a trabalhar. Da minha parte eu acho bom, né? Melhor do que estar na rua também. E querendo ou não, é um objetivo da minha vida, que daqui para frente eu posso procurar coisas melhores, né? O Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis estima que há cerca de 800 mil catadores no Brasil. Houve esse aumento de trabalhadores, né, por causa da questão da pandemia. Né? Na pandemia houve também um pouquinho de desemprego e aumentou também a questão de catadores, né, coletando os materiais recicláveis. Para ajudar na renda desses trabalhadores, essa ONG criou um aplicativo que facilita a vida do catador e de quem precisa descartar um objeto reciclável de maneira rápida. É um aplicativo bastante simples, disponível gratuitamente para todo mundo no Brasil, no mundo, aliás, que basta baixar e você se conecta, o gerador com o catador, sem nenhum custo para ninguém. Aqui neste amontoado de resíduos, nada é lixo. Para os olhos atentos, tudo vai se transformar em matéria-prima, fruto de um trabalho árduo de pessoas que dedicam a vida à reciclagem. Uma maneira de ganhar o próprio sustento, mas que também é vista como um grande serviço ao nosso meio ambiente. São eles os responsáveis por quase 90% do lixo reciclado em todo o território. E poderia ser muito mais, já que o país produz 82 milhões e meio de toneladas de resíduo sólido urbano e recicla em torno de 3 milhões de toneladas. Um aproveitamento baixo. O desperdício chega a 80%. Muito dinheiro é jogado fora. Olha, mesmo após as festas de final de ano, os aeroportos de todo o país seguem movimentados. Muita gente voltando para casa ou partindo para curtir as férias. E olha, com a proximidade do carnaval, as empresas aéreas acreditam que a alta temporada de voos deve se estender até o mês de março. A Monique já está arrumando as malas para curtir o carnaval em Salvador. Ela vem se preparando para este momento desde o fim do ano passado. Eu encontrei boas passagens para um período indo um pouco antes e voltando na segunda de carnaval. Então eu vou no dia 14 e volto no dia 20 de carnaval e estou bem ansiosa e animada para passar o carnaval nessa cidade. Mas não foi só a Monique que se planejou. Segundo um levantamento realizado pela ABAR, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mais de 163 mil voos são esperados em todo o país até março deste ano. As empresas estimam que até o feriado de carnaval, o crescimento seja de 12,6% em relação ao registrado no mesmo período
do ano passado. Entre as regiões do país com maior quantidade de voos programados para esta alta temporada estão a região Sudeste, com quase 84 mil voos, a Nordeste, com mais de 29 mil, e a Centro-Oeste, com 22.600 voos. No Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é destinado a voos domésticos, o movimento é grande, mesmo após o período das festas de fim de ano. A Simone está indo passar as férias com a família em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente até gostaria de ter uma outra opção durante o ano, por conta de preço também. Mas assim, a gente tem criança pequena que tem escola, então a gente quer ir para o Nordeste até por conta do tempo. Já a Vanessa vai com o marido e os filhos para o Ceará. E a gente escolheu Fortaleza. Ou seja, vai fugir um pouco do friozinho aqui de São Paulo para ir pegar praia, calor. Qual o principal objetivo de vocês de ir para lá? A água, né, que é morninha. E a cultura mesmo, que a gente gosta bastante. De acordo com este educador financeiro, o fim da fase mais grave da pandemia de Covid-19 e as férias escolares justificam o aquecimento da temporada de voos domésticos neste início de ano. Você tem o desejo represado, você tem um nível de poupança muito alto das famílias que, como elas não gastaram por estarem dentro de casa, não consumiram tanto, agora elas estão podendo usar em viagens, por exemplo. Tanto é que a gente viu muitas famílias viajando não só pelo Brasil, mas também pelo exterior, para a Europa, Estados Unidos. O Mickey voltou a ficar mais perto, então isso também desperta o desejo de viagem, né? E esse é um dos destinos da Poliana e da família. Nós vamos para Colômbia e depois nós vamos para Orlando, para a gente, né, fortalecer os laços, né? No dia a dia é um corre danado, né? Fica difícil, né? A Procuradoria-Geral da República pediu a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações dos atos antidemocráticos em Brasília. O repórter Igor Damasceno está ao vivo lá de Brasília, tem as informações para a gente. Igor, o que foi que motivou, que fundamentou esse pedido da PGR? Mauro, segundo a PGR, Bolsonaro seria um dos autores intelectuais dos ataques extremistas ocorridos aqui em Brasília no último fim de semana. Boa noite a você, a Gabriela, também a todos que nos acompanham. Essa é a primeira vez que o ex-presidente é citado como parte das investigações. O pedido foi feito por um grupo do Ministério Público Federal montado exclusivamente para identificar os autores extremistas dos atos. A acusação contra Bolsonaro é porque ele criticou o resultado das urnas eletrônicas e atacou as instituições democráticas. Agora, cabe à ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, presidente da Suprema Corte, analisar esse pedido. Bolsonaro ainda não se pronunciou. Já a Polícia Federal investiga uma minuta encontrada na casa do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O documento é um rascunho de um decreto de golpe com o objetivo de instaurar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Na prática, esse documento tentava reverter o resultado das urnas eletrônicas, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. O estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição Federal e tem o objetivo de preservar ou restabelecer a ordem pública diante de graves ameaças institucionais. O documento foi apreendido na casa de Anderson Torres durante o mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-secretário continua nos Estados Unidos e se pronunciou pelas redes sociais. Ele disse que a minuta iria ser descartada e que foi vazada fora do contexto, o que ajudou a criar situações e narrativas falaciosas contra ele. Hoje, um novo inquérito foi aberto contra Anderson Torres, também contra o governador afastado Ibanez Rocha e toda a cúpula de ex-integrantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, continua na mira da justiça.
Contra ele, um novo inquérito foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar uma eventual conivência com os atos antidemocráticos do último domingo. A investigação ainda atinge toda a antiga cúpula da segurança do Distrito Federal, que inclui o ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o ex-secretário de Segurança que estava em exercício durante os atos, Fernando de Souza Oliveira. A relatoria será de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, porque o tema está relacionado ao inquérito dos atos antidemocráticos, que já tramita no STF. Hoje, Ibanez Rocha se apresentou de forma voluntária à Polícia Federal para prestar depoimento. Segundo a defesa, Ibanez recebeu informações erradas sobre os atos e, por isso, não pode ser acusado de ser conivente com as ações de extremistas. A nossa equipe teve acesso a um áudio em que Fernando de Souza Oliveira teria falado para Ibanez Rocha que as manifestações eram pacíficas. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Após Ibanez Rocha prestar depoimento à Polícia Federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu até a próxima segunda-feira, dia 16, para que Anderson Torres se entregue à Polícia Federal. O ex-secretário estava de férias nos Estados Unidos durante os atos extremistas e ainda não voltou para o Brasil. Flávio Dino disse que se ele não voltar dentro do prazo estipulado, vai pedir a extradição. Ele próprio, o investigado, disse que iria se apresentar espontaneamente. Nós estamos esperando alguns dias para ver se essa apresentação espontânea ocorre. Provavelmente até este final de semana é a nossa expectativa. Se ela não se confirmar, ou seja, se aquilo que ele anunciou efetivamente não ocorrer, é claro que na segunda-feira caberá à Polícia Federal informar ao ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, e ao Ministério da Justiça simultaneamente, iniciar os procedimentos visando a chamada extradição. Flávio Dino também recuperou a cópia da Constituição Federal que foi roubada do STF durante os ataques. Ela foi entregue à presidente da Corte, ministra Rosa Weber. A Constituição foi devolvida pelo próprio homem que a levou. Ele está preso. Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu uma representação do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, contra 38 pessoas que vandalizaram o Congresso Nacional. Pacheco pediu que a PGR mova uma ação penal antes que os vândalos sejam soltos. Aras disse que vai agir contra os vândalos até o início da próxima semana. Sem prejuízo de outras representações que possam vir a partir da identificação de novos fatos, de novos autores de crimes, sobretudo aqueles que tenham financiado e contribuído intelectualmente para a prática desses crimes no dia 8 de janeiro. Nós temos um grupo formado para que entre segunda e terça-feira tenhamos, diante dos elementos coligidos pela Casa do Senado, mover logo a ação penal juntamente com as ações cautelares, ou somente as cautelares, ou o inquérito com as cautelares. Ainda sobre os prejuízos causados pelos extremistas, o Senado Federal calculou que os radicais danificaram 14 obras de arte e que o prejuízo, o dinheiro usado para fazer a restauração, chega a R$1 milhão. Entre as obras que foram danificadas estão quadros, painéis, tapetes, mesas e para evitar novos ataques, novas invasões, o Senado Federal estuda colocar nas obras restauradas películas anti-vandalismo. Já o IPHAN entregou ao Ministério da Cultura um relatório preliminar que apresenta um panorama dos danos causados nas sedes dos 3 poderes brasileiros. O documento traz uma série de fotografias que detalha a ação dos extremistas no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Além disso, apresenta propostas de ações para a restauração e também para reformas. Cabe ressaltar também que o IPHAN não estabeleceu qual é o valor total dessas reformas, nem quando elas serão concluídas. A gente vai seguir acompanhando. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News.
Obrigada, Igor. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou mais um reforço na Força Nacional de Segurança Pública durante a intervenção federal em Brasília. Ele autorizou o uso de policiais militares do Tocantins. O efetivo não foi divulgado. Os agentes devem ajudar no policiamento da esplanada dos ministérios até o dia 31 de janeiro. Ao todo, 651 policiais de 17 estados foram enviados para reforçar a Força Nacional na capital federal. Vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar, está aqui com a gente. Kennedy, boa noite. Kennedy, o que explica essa mudança de atitude da Procuradoria-Geral da República em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? E também como é que o cerco pode se fechar em torno do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres? Olá, Mauro, boa noite para você, para a Gabi, para quem está nos assistindo. Mauro, o Augusto Aras está sob pressão. Ele engavetou vários casos que poderiam ter complicado a vida do Bolsonaro quando o Bolsonaro era presidente, mas agora tem uma cobrança do Senado que pode tomar medidas contra ele e há uma espécie de rebelião dentro da Procuradoria-Geral da República. Por isso ele criou esse grupo que está tomando as medidas para investigar. O Bolsonaro, ele continua a questionar o resultado das eleições, como esse vídeo que ele apagou durante a semana. Foi o gancho para o Aras agir por meio dessa comissão de procuradores que pediu a investigação contra o ex-presidente. A vida do Bolsonaro pode se complicar muito. A apreensão dessa minuta do golpe na casa de Anderson Torres é uma confissão de que aquilo não era conversa mole. Eles tentaram fazer algo que foi feito em 64. Em 64 mentiram, dizendo que havia uma ameaça comunista no Brasil. Era uma inverdade. Agora, Bolsonaro queria, e sustenta até hoje, que teria havido fraude na eleição, o que também é uma mentira. O Anderson Torres, Mauro, ele pode complicar a vida do Bolsonaro, porque tem muito conhecimento político do que aconteceu, e ele pode complicar a vida do Ibanez Rocha, porque além de conhecer politicamente a vida do Ibanez Rocha, ele conhece os negócios e a vida profissional do governador afastado do Distrito Federal, Mauro e Gabi. E, Kennedy, por falar no governador afastado, Ibanez Rocha, que efeito político que tem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir um inquérito contra ele? O Alexandre de Moraes e a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República estão convencidos, todos eles, de que o Ibanez Rocha foi conivente. Só que o Ibanez está fazendo aquela estratégia de incompetente, de que foi enganado, de que não sabia, porque está vendo a gravidade das evidências que se acumulam contra ele. A estratégia do Ibanez, ela dificilmente vai dar certo. Ele pediu para fazer um depoimento, antecipar o depoimento dele para tentar criar uma saída, mas o Anderson Torres foi indicado por ele para a Secretaria da Segurança Pública numa clara manobra junto com o Bolsonaro. E, por último, Mauro, serve de lição para outros governadores e PMs bolsonaristas para não seguir o caminho que seguiram o Ibanez Rocha e o Anderson Torres. A decisão do Alexandre de Moraes é um alerta para evitar golpismo de governadores e outras polícias militares radicalizadas. Mauro e Gabi. Tá certo, obrigada, Kennedy. E o presidente Lula nomeou o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, para a presidência da Embratur. Freixo vai ocupar o lugar de Gilson Machado, do PL, ex-ministro do Turismo no governo Bolsonaro, que foi exonerado do cargo hoje. O novo presidente disse que vai buscar um trabalho integrado com os ministérios do Meio Ambiente e Esportes e demais pastas para recuperar a imagem do Brasil no exterior e retomar a capacidade do turismo. Jean Paul Prates foi indicado oficialmente pelo Ministério das Minas e Energia para os cargos de presidente e membro do Conselho de Administração da Petrobras. A empresa já confirmou o recebimento do ofício do governo com a indicação. O nome de Prates também já foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República e agora vai passar pelas últimas avaliações internas da estatal. Jean Paul Prates é filho de franceses e nasceu no Rio de Janeiro. Ele é advogado, economista e tem uma carreira de mais de 30 anos no setor energético. E a polêmica em torno do rombo bilionário da gigante do varejo Americanas continua. Nesta semana, a empresa descobriu um rombo de 20 bilhões em suas contas. E hoje a Justiça concedeu uma tutela de urgência para impedir bloqueios e penhora de bens da companhia. A medida também permite que a empresa adie o pagamento de dívidas por 30 dias, enquanto avalia um provável pedido de recuperação judicial. No pedido de tutela à Justiça, a Americanas alega que o rombo de 20 bilhões de reais
pode gerar o vencimento antecipado de outras dívidas que podem chegar a 40 bilhões de reais. A polícia do Rio de Janeiro prendeu 3 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha que roubava dinheiro de contas bancárias e o transferia para contas de comparsas. A sexta-feira de André de Souza Silva, conhecido como Bebê Shake, não começou bem. Ele foi preso tentando fugir da polícia. Não fugi não, chefe, tá tranquilo. Cena bem diferente dessa. Sextou, meu filho, sextou. Bebê Shake gostava de esbanjar. Na cobertura onde morava, luxo. No armário, marcas famosas. Tudo resultado de golpes. Além dele, outros 2 homens foram detidos por extorsão mediante sequestro. Tiago Emiliano Peçanha, o Balotelli, e Francisco Iago Oliveira participaram do sequestro da família de um outro integrante da quadrilha, que tentou ficar com 100 mil reais, resultado de uma das fraudes. Ele se recusou a entregar esse dinheiro para o líder da quadrilha. Foi quando, então, o André da Silva, que é o Bebê Shake, o integrante líder dessa quadrilha no Rio de Janeiro, resolveu ir até a Nova Iguaçu, sequestrou a família, os familiares desse integrante, trouxe aqui para o Rio das Pedras e exigiu que ele entregasse os 100 mil reais que estavam na conta dele e ainda exigiu 10% a mais, que, segundo o André, seria uma taxa pela cobrança que ele estava fazendo dos 100 mil. O grupo estava sendo investigado desde 2021. Pelo menos 37 pessoas foram vítimas e procuraram a polícia. Os desvios de contas bancárias somam 8 milhões de reais. A polícia investiga ainda como o grupo tinha acesso às informações dos clientes. A suspeita é que funcionários de bancos tenham participação no esquema. A gente teve acesso a muita conversa entre os integrantes da quadrilha e a gente percebeu que sim, há envolvimento de funcionários das instituições bancárias. A gente percebeu que eles se reuniam com gerentes de bancos para obter os dados da conta corrente, a agência, inclusive senha e os valores que estavam nessas contas. Ao todo, 95 pessoas foram identificadas e são investigadas. Os golpes eram aplicados em todo o país. E ainda no Rio de Janeiro, 2 homens foram presos suspeitos de pertencer a uma quadrilha que fazia construções em loteamentos irregulares. Em uma casa de luxo em Guaratiba, na zona oeste da cidade, agentes da Polícia Civil e promotores do GAECO prenderam Fábio Roberto Oliveira de Alencar. Ele é apontado como um dos chefes e financiadores da quadrilha que comercializava os imóveis. Márcio César de Souza Ribeiro, também preso hoje, é acusado de negociar os lotes. Os terrenos ficam em áreas de preservação ambiental, sem autorização para a construção. Equipes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura estiveram em um dos condomínios e demoliram os imóveis irregulares. Essa investigação, ela mirou em 4 prédios, 4 condomínios residenciais que foram feitos em áreas que não haviam essa autorização por parte dos órgãos do meio ambiente. Através desses loteamentos irregulares de solo urbano, eles vendiam parte desses terrenos e já ficou comprovado até o momento que já conseguiram receber cerca de 6 milhões de reais com essas vendas irregulares. A quadrilha usava 2 empresas imobiliárias para dar uma aparência de legalidade aos empreendimentos. Os escritórios das firmas eram usados para assinar contratos e para receber clientes. As investigações apontam que o grupo ainda poderia lucrar mais 10 milhões de reais com a venda de terrenos. Segundo o Ministério Público, a quadrilha cometeu diversos crimes ambientais, como a retirada de vegetação, inclusive de Mata Atlântica, corte de encostas, movimentação irregular do solo, terraplanagem e intervenção em áreas de preservação permanente. Um suspeito continua foragido e outro não teve a prisão decretada, apesar de ser apontado como um dos chefes do bando. A polícia também investiga se a quadrilha tem ligação com a milícia que atua na zona oeste do Rio. A gente ainda investiga, tentando comprovar de forma mais contundente essa relação das prisões de hoje com a milícia que atua ali na região, porque a gente sabe que é de conhecimento que em áreas dominadas pela milícia, geralmente precisa de autorização e consentimento da milícia que atua no local. Mas até o momento não ficou claro isso nas investigações e continuaremos a investigar. E a polícia prendeu um grupo acusado de tráfico de drogas e de torturar moradores de uma favela em Belo Horizonte. Os criminosos julgavam e condenavam pessoas à morte. Armas, objetos de valor e cerca de 15 mil reais foram apreendidos.
Um caderno com anotações da movimentação financeira do tráfico de drogas também foi encontrado. A Operação Tormentum ocorreu após denúncias de tortura a moradores de uma favela na região centro-sul de BH. De acordo com as investigações, as vítimas foram agredidas a golpes de facão e coronhadas. Algumas pessoas tiveram os cabelos queimados e muitas foram obrigadas a deixar a comunidade. 2 vítimas foram identificadas. Uma mulher que em 2019 se negou a ter um relacionamento amoroso com um dos chefes dessa organização criminosa, e um outro rapaz, no ano passado, que era suspeito de ter praticado um furto num estabelecimento comercial. O Tribunal do Crime, como foi chamado, julgava, condenava e executava pessoas. Entre 2017 e 2021, o grupo teria matado ao menos 12 pessoas. 11 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte e na cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, onde está preso um dos chefes da quadrilha. E após assumir a presidência da Caixa Econômica Federal ontem, uma das primeiras medidas da nova gestora, Rita Serrano, foi a suspensão do empréstimo consignado cobrado no pagamento do Auxílio Brasil. Segundo ela, a medida era inconstitucional e tinha uma taxa de juros muito alta para esse tipo de empréstimo. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado pela inconstitucionalidade em uma ação no Supremo Tribunal Federal. E por hoje é isso. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.